A altura do topo das árvores é de mais ou menos de 20 a 30 metros de altura. Um dinossauro, em média, ele teria cerca de 18 metros de altura. Tem alguns que são exagero, como o argentinossauro, que tinha 24 metros de altura. A maior parte ficava na faixa de 12 a 18 metros. Então você não vai encontrar essa bicharada andando lá na floresta, você vai ver uma cabecinha em cima das árvores, assim, andando. Isso não acontece. Então há uma necessidade de vermos isso daí. Outro problema é a questão financeira. Os satélites mais baratinhos que a gente tem para poder examinar isso aí, custam em média mais ou menos de 100 a 200 mil dólares por hora. Se você quiser um que é um pouquinho melhor, está na faixa de 1 a 2 milhões de dólares por hora. Então, se alguém tiver um dinheirinho no banco que não sabe o que fazer, eu tenho uns amigos que sabem como utilizar o seu dinheirinho. Então, a gente pode fazer uma pesquisa mais interessante atrás dos dinossauros. Com respeito aos dinossauros na Bíblia, para nós terminarmos. Onde nós colocamos os dinossauros na Bíblia? Existem várias teorias. Uma delas que me deixa muito preocupado é uma teoria que diz o seguinte, que os dinossauros fizeram parte de uma pré-criação. Ou seja, você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, é porque Satanás havia caído do céu, ele havia destruído tudo que Deus criou, e agora o que Deus vai fazer do verso 3 para frente é recriar aquilo que Satanás destruiu. Isso baseado em Isaías capítulo 40, o pessoal que conhece essa teoria toda aí sabe como é que a coisa funciona. O problema com essa teoria são dois, eles estão colocando os fósseis naquela época. É para acomodar a evolução dentro do contexto criacionista, dentro do contexto, bíblico. O problema com isso, que é um problema teológico muito sério, é que morte teria entrado no planeta antes do pecado de Adão. Esse é um problema sério. Como explicar morte entrando no planeta Terra antes de Adão ter pecado? Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Deus deixou bem claro essa proposta. Você falou, mas a morte em todos os sentidos? Essa é a proposta que a Bíblia nos dá. Por isso que a natureza aguarda para ser restaurada. Os dinossauros, eu creio que eles aparecem no dia 5 e no dia 6. Dos que viviam na água, dos plesiosauros, no dia 5. Dos que voavam, os pterossauros, no dia 5. E dos que andavam pela terra, os dinossauros, no dia 6. Tanto é que eu gosto de mostrar isso daí, a pintura de um rapaz lá nos Estados Unidos, Bruce Inc., e dá para perceber as coisas. Você está vendo lá em cima um apatossauro, um balucterium, uma girafa, um elefante. Tanto é que o balucterium muita gente confunde com uma anta. Não é uma anta, o negócio é grande também. Tá? Ele é mamífero. Agora, a Bíblia trata de uma forma mais específica a respeito desses animais. Tem algumas passagens. As que são mais conhecidas, Isaías capítulo 40, começando no verso 15, Deus fala para Jó o seguinte: contempla o Behemoth que eu criei juntamente contigo. O Behemoth, ele dá a descrição. Em algumas traduções que vocês têm por aí, diz que hipopótamo é a palavra que foi utilizada para a tradução. Hipopótamo não encaixa com o que nós temos ali. Primeiro, dá uma olhadinha no animal. Ele diz, a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Olha a barriguinha do hipopótamo, que coisinha fofa que é. Imagina músculo no ventre. É meio difícil acreditar. A outra, que é pior ainda, na descrição desse animal diz assim, ele endurece a sua cauda como um cedro. Olha o cedro, olha um braquiosauro, olha a cauda do braquiosauro, tudo ali está em proporção. O hipopótamo tem uma caudinha de uns 20 centímetros. Já pensou que coisa fantástica? Endurece a sua cauda como um cedro. É brincadeira isso, coitadinho não passa de um graveto, entende? Não tem como. Ele diz que os seus ossos são como tubos de bronze. Tubulação de bronze, você estudando o livro de Jó, você vai perceber que o negócio é de mais ou menos uns 30 centímetros, uma coisa séria. Coitado do ossinho do hipopótamo é meio pequenininho, assim, são uns 10 centímetros, entende? É bem menor do que isso. Sem contar todo o resto da descrição. Se você olhar a descrição do animal, pelo que tudo indica, parece ter sido um dinossauro. Alguns deles, Diplodocus, Brachiosauro e Apatossauro, encaixam na descrição do que nós temos ali no livro de Jó. Um outro animal, esse é um problema sério, também no livro de Jó, capítulo 41. Esse a gente não tem a menor ideia que bicho seria esse, que é chamado de Leviatã. O mais parecido seria o dragão. Agora, é difícil traduzir esse negócio, é difícil saber que bicho é esse. Ele dá as características.
Existem algumas versões que trazem como sendo o crocodilo. Nós sabemos que não é o crocodilo. Tem outras palavras no grego, no hebraico, para crocodilo. Não é crocodilo. Então isso aí é um grande mistério. O último deles, que é um animal muito interessante, aparece no livro de Gênesis, primeiro capítulo, aparece também no livro de Ezequiel. A palavra é Tanim. Tanim significa um monstro. Foi traduzido desse jeito. Aí está comparando Faraó com esse animal Tanim. Nós não sabemos também que animal é esse. O que nós sabemos e que é interessante é que o nome, a palavra Tanim, ela tem a ideia de fazer parar o fluir das águas. É o que a gente precisava por aqui esses dias, né? Um Tanim para parar um pouco o fluir dessas águas que vieram lá de cima. Mas a ideia de Tanim é o que faz parar o fluir das águas. O que é interessante nisso daí, é só a nível de curiosidade, é que a Bíblia compara Faraó com esse animal Tanim. Bom, Faraó, você sabe, né? Ela é do Egito, é da África. Sabe o que é fascinante? A palavra Mokele tem o mesmo significado. Aquele que para o fluir das águas. É exatamente o mesmo. O que é legal nisso é que talvez eles estejam falando de um mesmo animal que habitava na África. Sem dúvida um animal de grande porte. Dá para ter uma ideia um pouquinho a respeito dos nossos queridos amigos dinossauros. A pergunta é, eles desapareceram ou não? Nós sabemos que eles viveram juntos com os seres humanos, nós não temos a menor sombra de dúvidas. Que eles viveram pelo menos até alguns séculos atrás, nós também não temos a menor sombra de dúvidas. Daí você chega e fala assim, não, mas espera aí, isso é totalmente diferente daquilo que eu aprendi na escola. Lembra da propaganda da televisão? Está na hora de você rever os seus conceitos. O que a Bíblia nos ensina? Livro de Atos, já mencionei uma vez, capítulo 17, verso 11. Os crentes de Bereia eram de um caráter mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras com toda avidez, diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Meu último desafio que eu gostaria de deixar para vocês, sei que tem muita gente aqui que estuda, muita gente está querendo estudar, tem muita gente que vai estudar, tem muita gente que vai desistir de estudar depois de tudo isso, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: procurem ser críticos com a ciência do jeito que vocês são com a Bíblia e com outras coisas. Eu fico impressionado. Você fala uma coisinha da Bíblia, o pessoal fala, tá bom, você quer me dizer que Deus realmente abriu o Mar Vermelho? As pessoas fazem esse tipo de pergunta. Eu chego para eles e falo assim, tá, você quer me dizer que um asteroide matou todos os dinossauros no planeta Terra? O que mais? Conta outra que eu gostei dessa. Pessoal, a gente precisa ser honesto. Não, que isso? Dizer que o homem está na Terra há 6.000 anos? Que coisa ridícula. Dizer que seres humanos e dinossauros nunca andaram juntos. Está na rocha, está marcado na rocha que eles andaram juntos. Nós precisamos aprender a ter o mesmo padrão. Desconfiem. É por isso que Deus nos exorta, examinai as Escrituras. Deus fala, não aceita de graça, não vai lá e olha para ver se a coisa não é desse jeito. Assumam essa postura também na área de estudos. Vocês vão ver que coisa interessante. Vão atrás, procurem saber. Vocês vão perceber que tem muita coisa legal aí para ser descoberta, para ser estudado, para ser aprendido. Tem sido para mim um privilégio muito grande estar com vocês. E a minha oração é para que Deus os conserve íntegros e retos, como diz a palavra, 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lembra que um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, pensamos e tudo mais ao Senhor Jesus. Já pensou que legal você e seu professor de biologia no céu? Você fala, meu professor de biologia é ateu. Ótimo, no dia do julgamento então. Estão os dois lá.
Você chega para o teu professor e fala, eu te disse, eu te avisei, né? Você não quis acreditar, eu te falei, agora ó, vai queimar legal ainda, você vai ver só. Tem coisas assim que a gente precisa aprender. Vamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Não tenham vergonha do Evangelho, não tenham vergonha daquilo que vocês creem, não tenham vergonha das Escrituras. Há necessidade, há uma grande necessidade de nós nos depararmos e colocarmos diante desse mundo, mostrando em quem nós temos crido, mas com sabedoria. Procurem estudar, procurem conhecer. Meu último aviso é o que Paulo fez. Paulo disse o seguinte para o pessoal dele: por favor, me tragam os livros, eu preciso deles. Comprem livros, leiam, aprendam a ler, adquiram o hábito de ler. Se nada mais, coloca isso como um alvo na sua vida.